Você pode celebrar o nosso Deus nessa manhã. Não se distraia, tome seu assento nessa manhã. Você sabia que moveres não são produzidos? Não tem como a gente produzir um mover. Não tem como a gente produzir uma presença. Eu não sei se você entende o que eu estou falando, mas todas as vezes que nós nos referimos ao Senhor e pedimos para que Ele manifeste a sua presença, manifeste a sua glória, não cabe a nós fazermos algo, mas cabe a nós estarmos disponíveis e preparados para receber essa presença. Nós não fabricamos moveres, nós nos preparamos para aquilo que o Senhor faz. Você entende isso nessa manhã? Esteja preparado para aquilo que o Senhor vai fazer nesses próximos dias. Sabe, eu sei que existe uma expectativa do coração de Deus para tudo aquilo que Ele vai liberar na sua vida, mas a gente precisa lembrar que nem sempre gira em torno de nós. Às vezes o Senhor quer tocar uma cidade, às vezes o Senhor quer tocar um povo, às vezes o Senhor quer tocar uma nação, às vezes o Senhor quer tocar uma geração. E isso acontece quando a gente se prepara para aquilo que o Senhor vai fazer. E talvez seja isso o motivo pelo qual eu vou pregar essa mensagem nessa manhã. Hoje eu falo com você sobre o valor da sabedoria. O valor da sabedoria. Talvez você pode achar por definições humanas, por conceitos humanos, que sabedoria é conhecimento. A gente tem a impressão, a gente tem a verdade, o princípio que sabedoria é conhecimento. Mas eu quero propor para você o que a palavra diz para mim e para você nessa manhã. Porque nós só damos valor a algo, de fato, quando nós conhecemos algo. Vou dar um exemplo para você. Talvez o ciclo da humanidade se dá em uma necessidade, em uma experiência e um conhecimento. Então, vou dar um exemplo. Você só sabe o quanto é bom andar quando você tem a necessidade de andar. Logo você experimenta, logo você conhece. Logo você dá valor. Andar é bom, mas melhor do que andar é você ter uma bicicleta. Ou aqui em Nova York você ter um scooter. Mas você só dá o valor a uma bicicleta ou a um scooter quando você tem a necessidade, você experimenta, então você tem um conhecimento. Você, melhor do que ter uma scooter e uma bicicleta, talvez é você andar de metrô, porque na scooter e na bicicleta você pode pegar chuva, no metrô ainda você pode pular uma grande parte sem tomar chuva na cabeça, ou um calor, porque tem ar-condicionado. Então, você tem a necessidade, você experimenta e você conhece, mas melhor do que ter um metrô é você ter um carro. Só tem carro quem tem a necessidade de ir em lugares mais longes, de ter a disponibilidade de tempo ao seu dispor. Então, você tem a necessidade, você experimenta, logo você conhece. Talvez isso seja sabedoria. Sabedoria se dá através do conhecimento. É isso que hoje o mundo ele entende como. Logo, quanto mais experiências você tem, mais conhecimento você tem, logo mais sábio você é. Mas não é isso que a palavra diz para mim e para você. Provérbios, eu não sei se você tem o costume de ler esse livro. Se eu fosse você, hoje eu vim de verdade aqui para trazer uma mensagem prática para você que é cristão. Hoje eu quero trazer duas mensagens para você, uma no culto das 9, uma no culto das 11. A primeira mensagem que eu quero trazer para você é essa: o valor da sabedoria. O valor da sabedoria. Talvez a segunda seja um complemento da primeira, mas elas podem andar separadas e não tem problema nenhum com isso. O valor da sabedoria. Provérbios. Eu não sei se você sabe quem escreveu Provérbios. A grande parte de Provérbios foi escrito por Salomão. Segundo a Bíblia, o homem mais sábio que existiu na terra. Uma vez que o Senhor o pergunta: Salomão, o que você quer de mim? Salomão lhe fala: Senhor, eu quero sabedoria. O Senhor diz: porque você não me pediu riqueza? Porque você não me pediu vida longa? Porque você não pediu um reinado? Porque você não me pediu que os seus inimigos se afastassem de mim? Eu vou te dar tudo isso e sabedoria.
Provérbios, capítulo de número 1, vai dizer para mim, para você no verso de número 1, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e disciplina. Eu não consigo compreender crentes que têm problema com disciplina. Glória a Deus, não tem amém. Hoje eu vim para falar sobre provérbios com você. Isso aqui é uma mensagem expositiva, eu vou ler o que a Bíblia fala para você. A gente não vai criar nada em cima disso, a gente vai ver o que a Bíblia fala. Logo, se você recebe do Senhor sabedoria, você vai viver disciplina. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia todo dia. Talvez o que está faltando para você é sabedoria. Sabedoria para administrar o seu tempo, sabedoria para dar o devido valor às coisas. Glória a Deus, tem alguém comigo ainda nessa manhã? Existem palavras que só vêm acompanhadas depois de uma manifestação de presença. Be ready for it. Eles ajudarão a experimentar sabedoria e disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios, parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Salomão começa a escrever, olha, tudo aquilo que eu vou escrever daqui para frente são palavras que vão dar a você sabedoria, e essa sabedoria disciplina, e essa disciplina e essa sabedoria darão a você entendimento, e esse entendimento trarão a você a capacidade de discernir palavras, a capacidade de trazer entendimento a enigmas, as coisas difíceis da palavra do Senhor. E ele então começa com o primeiro conselho. É como se, eu fico imaginando se Salomão estivesse escrevendo isso para alguém, talvez para o seu filho, Roboão, eu não sei. Mas para alguém ele escreveu. Talvez ele estava escrevendo para uma geração, para jovens inexperientes, que ele queria trazer o entendimento. Porque a grande verdade do Evangelho é quando você entende que o Senhor derramou sobre você, não é para ficar em você, é para você tocar outras pessoas. Essa é a verdade do reino. Quando você pensa que aquilo que o Senhor liberou sobre você é restrito a você, você não entendeu nada ainda do Evangelho. Não é o seu dom, não é o seu talento, não são os seus recursos, é o que o Senhor colocou na sua mão, para que através disso você possa transbordar. Por isso que ele fala sobre, às vezes, a gente pode atrelar a isso, mas é claro que a palavra fala sobre a parábola do talento, é sobre isso. Quanto mais o Senhor coloca na sua mão, é necessário que você entenda a necessidade de multiplicar aquilo que você tem. Sabe qual que é o sucesso de uma liderança? É liderar pessoas para estarem preparadas para fazer o que você faz. Isso é liderança. Isso é desenvolvimento de pessoas. Isso é o reino de Deus. É quando você entende que o que o Senhor te deu, você precisa passar, porque aquilo que de graça vocês receberam, de graça vocês deem. Provérbios, capítulo de número 1, verso de número 7. A primeira instrução, o primeiro conselho de Salomão. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Talvez a perspectiva do mundo seja conhecimento ou sabedoria é um agregado de saberes. Sabedoria, perspectiva da Bíblia, é temor do Senhor. Sabedoria, a perspectiva da palavra, não é nada mais e nada menos do que temer a Deus. E eu pergunto para você, o que é temer a Deus? Porque talvez falte entendimento. Porque se a gente não entende, se a gente não conhece, a gente não dá valor. Talvez você não dê valor à sabedoria porque você ainda não conheceu o que é sabedoria. Conhecer é temer ao Senhor. O que é temer a Deus? Eu escrevi algumas coisas nessa semana. Eu botei lá, dar o devido valor. Para mim, o que é temer ao Senhor? Para mim, temer ao Senhor é dar o devido valor. Dar o valor que o Senhor merece. Prioridade, honra, glória, dar o devido valor. Outra coisa que eu coloquei é reconhecer o Senhor. Reconhecer a sua santidade, reconhecer a sua soberania, reconhecer o seu tamanho, reconhecer o seu poder. Porque não basta apenas você conhecer, você precisa dar honra.
Entende o que é temer ao Senhor? Você reconhece um Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Um Deus que libera vida, que é dono do tempo, que gerou a eternidade, é o Pai da eternidade. Quando você reconhece o Senhor, quando você dá o devido valor ao Senhor, você começa a entender o que é o Senhor, quem é o Senhor. Mas temer a Deus, eu também coloquei lá essa semana assim, temer a Deus é também ter medo de Deus. E talvez isso pode te ofender e a segunda mensagem vai ser essa, vai ser a igreja cancelada, porque às vezes a gente precisa falar algumas coisas que a gente não fala mais, mas está na Bíblia. E a gente gosta de cancelar. Não gostei, cancela a pessoa. Paulo não estava nem aí se ele ia ser cancelado. A verdade é essa, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é, e a verdade, ela é uma pessoa. A verdade não é uma ideia, a verdade é uma pessoa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu botei lá. Temor é ter também medo de Deus. Só que a gente não gosta de ter essa palavra. Eu entendo e eu não quero criar algo que talvez você já tenha quebrado na sua vida. Porque a palavra diz para mim e para você que já não há mais condenação em Cristo Jesus, para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós sim podemos nos achegar à presença do Pai sem medo, não com espírito de medo, mas com adoção. Onde nós clamamos, Abba, Pai, eu não quero botar medo em você, mas sabe o que eu fiquei pensando? Nós temos medo da crise, nós temos medo de doenças, nós temos medo de passar fome, nós temos medo do governo, você tem medo da imigração, você tem medo de tantas coisas, mas você não tem medo de Deus. Porque se você temesse a Deus, talvez você não faria coisas que você faz. Porque se você temesse a Deus, talvez você não falaria do jeito que você fala. Você não andaria do jeito que você anda. Você não trataria as coisas de Deus do jeito que você trata. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Viver uma vida em sabedoria. Irmão, eu vou ler para você, mas a gente gosta de entender os benefícios de viver uma vida de sabedoria, mas não compreender o que é sabedoria. Sabedoria, a perspectiva do mundo, talvez possa ser algo. Sabedoria, a perspectiva de Deus, é temer ao Senhor. Sabe por que talvez nós não damos mais valor à sabedoria? Porque talvez nós não temos mais noção do valor do que é temer a Deus. Sabe o que a gente faz aqui? A gente presta um culto. Ouvir a palavra, eu amo essa definição. Eu já ouvi essa definição do Johnson uma vez, numa aula com ele, eu falei assim, cara, que sensacional. Ouvir a palavra é um bônus de Deus. Você não veio aqui para ouvir uma palavra. Você veio aqui para prestar culto a Deus. Sabe o que significa? Significa que se não tivesse palavra, estava tudo certo, porque a gente veio aqui para entregar algo para Deus, não para receber algo dele. Vou falar mais uma vez. A gente veio aqui para entregar algo para Deus, não para receber algo dele. Quando a gente está aqui, a gente está em eclésia, a gente está em igreja, a gente está junto, em comunhão, entregando juntos ao Senhor. Mas todas as vezes que a gente está junto, a maioria das pessoas só quer receber. Aí, imagina uma festa de final de ano, festa de família, Natal. Um leva o pavê, para comer, outro leva frango. Aí chega lá, imagina que tem 100, só 10 traz algo para comer. Só 10. Todo mundo está com fome. Não é sobre isso. Você não veio para uma ceia de Natal onde as pessoas trazem a comida e você, pô, vou chegar meio atrasado, vou comer o que a galera levou. Se você ainda está vivendo desse jeito, talvez o que falte a você é sabedoria. E sabedoria, a perspectiva da palavra é temor do Senhor. Você está comigo ainda aqui? Provérbios, capítulo de número 2, vai dizer, meu filho, se você aceitar as minhas palavras. Agora começa uma série de se. O se é uma condicional. Porque tudo aquilo que vem depois da condicional só acontece se você aceitar, se você viver, se você cumprir. Você está entendendo o que eu estou falando para você? O se é se
É uma condicional. Se você não fizer, você não vive. Se você não obedecer, você não vive. Todo o mandamento é acompanhado de promessa. Todo mandamento é acompanhado de promessa. Isso é bíblico. Pode procurar a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Todo mandamento que o Senhor dá, depois que você termina de ler o mandamento, ele traz uma promessa. Todo mandamento é acompanhado de promessa. Só que você só vive a promessa se você obedece o mandamento. Ele diz, se você aceitar as minhas palavras. Sabedoria parte do princípio. O texto diz para mim, para você, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Logo, sabedoria é temer ao Senhor. É o princípio dela, é o começo dela. Por onde eu começo? Começa temendo ao Senhor. Começa dando valor ao Senhor, começa glorificando aquele que é digno, começa reconhecendo a presença dele naquilo que nós estamos fazendo. Começa entendendo aquilo que ele colocou nas suas mãos. Temor ao Senhor, temor ao Senhor, temor ao Senhor. Sabe, um dos maiores problemas da igreja dos últimos dias, você pode ver isso em Apocalipse, é a falta de temor ao Senhor. Eles perderam o temor. Porque o que você lê lá, irmão, é surreal. Você fala assim, meu Deus do céu, virou bagunça, justo. Porque a raiz de todos os males é a sabedoria carnal. Tiago, capítulo de número 3, eu falei isso para você na semana passada. Para aqueles que têm falta de sabedoria, peçam ao Senhor que dá livremente. E ele vai dizer para mim e para você que a sabedoria do mundo, ela é egoísta e ela é ambiciosa. A sabedoria de Deus é pura, amável, tem boa obra. A sabedoria que vem do Senhor manifesta os frutos do Senhor. Eu não estou dizendo para você não ir atrás de conhecimento. Lembra que eu falei para você? Informação, irmão, você pode ter em qualquer lugar. Conhecimento, você tem que ir atrás. Revelação, quem dá é o Espírito. Provérbios diz, conselho de sabedoria, busque sabedoria. Gaste tudo que você tem atrás do conhecimento. Ele não fala para você viver no mundo de inércia. Não é isso que eu estou trazendo para você. Mas não dá para você tentar entender, ou viver, ou dar o devido valor ao Senhor, tendo uma sabedoria do mundo. Porque a palavra diz em Tiago, capítulo de número 3, que a sabedoria do mundo é carnal e demoníaca. Não são as minhas palavras. É a Bíblia que você diz que crê. Provérbios capítulo de número 2, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. É difícil, irmão. Porque ter a palavra é também aceitar a palavra. Talvez você está ouvindo o que eu estou falando e você pode não aceitar nessa manhã, está tudo certo. Porque ele acabou de falar, se você aceitar as minhas palavras. Se você não quiser aceitar as minhas palavras, está tudo certo. Se você aceitar, aceitei, guardar no coração os meus mandamentos. Quando Jesus é questionado acerca do maior mandamento, você lembra disso? Marcos 12, 29 a 30. Mestre, qual é o maior mandamento? Jesus responde que está em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um só Deus. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a ti mesmo. Cara, se você perguntar talvez para crente qual é os 10 mandamentos, ele não vai saber responder. Eu nem sabia, pastor, que tinha que amar a Deus acima de todas as coisas. Porque falta a você sabedoria. Se falta sabedoria, falta conhecimento. Se falta conhecimento de Deus. Mais uma vez, o domingo, nós estamos entregando ao Senhor. A pergunta que eu quero fazer para você é, o que você tem buscado de Deus? O que você tem gerado? Essa frase que foi falada na oração, falou muito. Obrigado, Senhor, porque nós geramos isso na semana. Gerou o que na semana? Gerou pelo menos expectativa daquilo que Deus ia fazer? Gerou pelo menos intimidade para entender que é Deus que está falando? Gerou pelo menos temor do Senhor durante a semana para aquilo que você fez ou deixou de fazer? Porque talvez você viveu coisas durante a semana que não era para você ter vivido, mas você fez porque faltou a você temor do Senhor. That's right. Amen.
se você ouvir e guardar, se der ouvidos. Se der ouvidos. Às vezes o Senhor está falando, está falando, está falando, está falando. E sabe o que nós fazemos? Ignoramos a sua instrução. Ignoramos a sua palavra. Sabe como é que é o nome disso? Orgulho. O humilde se quebranta. O orgulho rejeita. O humilde se submete, o orgulhoso rejeita. Mas a palavra diz para mim e para você que o Senhor dá graça ao humilde, mas Ele rejeita os orgulhosos. O valor da sabedoria. Talvez hoje a fonte de sabedoria que você tenha é um telefone. Deixa eu ver o que o coisa tem para mim. Eu vou te dar um dado. Sabia que dentro de uma igreja, 40% dos membros de uma igreja usam inteligência artificial para fazer perguntas relacionadas à palavra? Talvez você pode falar assim, nossa, que bênção. Tá, mas então deixa eu reformular. Esses 40% que usam para perguntar sobre a palavra são coisas que, primeiro, eles não têm a busca na Bíblia. Segundo, que eles não buscam nenhum tipo... Isso é um dado, tá? Dado. Eles não buscam atendimento nem dentro da igreja para entender o que de fato a palavra fala. Deixa eu falar algo para você. A fonte de conhecimento não é um celular. A fonte de conhecimento é uma pessoa, porque a verdade é uma pessoa. Porque se você não tem sabedoria, você não tem discernimento. Sabe o que é discernimento? Ter a capacidade de saber, de distinguir o que é certo e errado, o que vem de Deus, o que não vem de Deus, o que é santo, o que é profano. Isso é discernimento. Paulo fala de todos os dons, busque o dom de profetizar. Eu ainda botaria um parênteses e falaria assim, Paulo, é muito importante profetizar, mas tão importante quanto profetizar é ter discernimento, tanto para profetizar quanto para entender a profecia. Mas dom de profecia é diferente de discernimento. Porque a palavra diz para mim e para você que eu e você agora temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Sabe o que eu estou falando para você? A palavra de Deus. Está aqui, irmão. Que tipo de sabedoria você tem buscado para construir a sua vida sobre? Qual é o tipo de conhecimento? Talvez você conhece sobre tudo, mas você não conhece nada sobre Deus. Tem muito descrente, tem muito ateu, tem muito islã que sabe mais da Bíblia do que eu e você. E para quem trabalha aqui na cidade sabe do que eu estou falando. Em número populacional, fica tranquilo que eles já são muito mais numerosos. Eu não estou falando de uma realidade distante, eu estou falando do agora. A Europa já não é mais Europa. Texas está sendo tomado, já foi. Califórnia já era. Próximo alvo deles, irmão, é aqui. Você não está entendendo o que eu estou falando para você? Que o Espírito Santo dê graça e sabedoria para você entender o que eu estou falando. Cara, você tem sabedoria de tudo, só não tem conhecimento de Deus. Qual é o valor que nós estamos dando à sabedoria que vem de Deus? A ter tempo com o Senhor e falar, Senhor, revela-me os teus segredos. Porque é isso que a palavra diz. Você está comigo ainda nessa manhã? Se clamar, volta, versículo de número 2, se der ouvidos à sabedoria, se inclinar o coração para o discernimento, Senhor, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Vou ler de novo. Se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração por discernimento, clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto e se procurar a sabedoria como quem busca por prata e como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor. Deixa eu trazer em outras palavras, talvez na versão nova do Neto, NVN. Se você não busca o Senhor como você busca o dinheiro, então você não entendeu o que é temer ao Senhor. Se você não busca o Senhor como você busca os seus interesses pessoais, então você não entendeu o que é temer ao Senhor.
que a palavra está dizendo. Se você não entender o que é temer o Senhor, você não vai dar valor à sabedoria. Porque o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Sabe o que está faltando para a igreja? Sabedoria. Em outras palavras, temor do Senhor. Porque se a igreja estivesse vivendo em temor, a gente não faria muita coisa que a gente está fazendo. Você não ia ver muita coisa que você vê na internet, irmão. Eu não sei se você acompanha algumas coisas que acontecem na internet, eu acompanho várias. By the way, eu procuro não estar muito na internet para eu não me encher muito de muita coisa. Mas o pouco tempo que eu passo, é terrível. Não tem curso para ser abençoado, irmão. Me perdoe, para você parcelar em 12 vezes. Não existe isso. Vou destravar. Irmão, sabe quem vai destravar? O Espírito Santo vai destravar, porque é Ele que liberta. É o Senhor que te liberta de todo o pecado, de toda a justiça e do juízo. É isso que a palavra fala acerca do Espírito Santo. Ele vai trazer revelação. Ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor que traz libertação. Quem te libertou das cadeias das trevas foi o Senhor Jesus, que nos entregou naquela cruz para mim e para você. Para de buscar sabedoria e entendimento em lugares que você não vai encontrar, porque a sabedoria, o princípio da sabedoria é temor do Senhor. Então, quer ser sábio, tema ao Senhor. Porque se você entender o que é temer ao Senhor, achará o conhecimento de Deus. Está nessa palavra que você está lendo? Pois o Senhor é quem dá sabedoria. Tiago, capítulo de número 3, peça ao Senhor que dá a sabedoria livremente para aqueles que pedem. Qual foi, não me responda, a última vez que você dobrou seus joelhos e pediu, Senhor, me dá sabedoria? Porque se você não pediu isso ao Senhor, talvez nos últimos meses, significa que você talvez não dê valor à sabedoria. E só para te lembrar, sabedoria é temor do Senhor. Eu vou precisar só de mais alguns minutos. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo. Protege quem anda com integridade. Aí dá a bênção para você que quer viver em sabedoria. Pois guarda a vereda do justo, protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, irmão. Pastor, eu não sei o que é certo, eu não sei o que é errado, é pecado ou não é? Peça ao Senhor sabedoria, peça ao Senhor sabedoria e discernimento, que Ele vai falar para você o que é certo, o que é justo, o que é correto, porque uma vez que você tem isso, você sabe discernir o que é certo e o que é errado. Não precisa ninguém estar te ligando para dizer, irmão, isso aqui é pecado, hein? Isso aqui está errado, hein? Isso aqui não pode, isso aqui pode. Peça ao Senhor sabedoria. Mas talvez nós estamos tão ocupados pedindo tantas outras coisas, mas a verdade é porque nós não damos o que o texto diz, valor da sabedoria. Se nós não entendemos o valor de ter a sabedoria, ou melhor, o valor de temer ao Senhor, nós não vamos pedir sabedoria a Deus. Eu volto a dizer, talvez a gente está tão focado falando em tantas coisas maravilhosas do reino de Deus, mas a gente está esquecendo de lembrar a igreja de coisas básicas. E se às vezes nós falamos essas coisas, a gente vira a igreja cancelada, a gente vira o pastor cancelado. Porque não está legal, não é legal de ouvir, não é bacana de ouvir. Irmão, você precisa ouvir a mensagem das 11. Vai ser uma bênção. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Você sabe o que são provérbios? Você acabou de ler, são instruções que vão fazer você viver uma vida sábia, uma vida justa, uma vida reta. Está disponível na sua casa todos os dias. Todos os dias. Isso aqui que você está lendo aqui comigo agora, era para o Espírito Santo estar ministrando em você na sua casa. Era para você estar lá, Senhor, me dê sabedoria. Me dê entendimento, me dê revelação. Me dê discernimento, Senhor, me faça entender, me faça discernir o que é certo, o que é errado, o que vem de Deus, o que não é, o que são dos homens, o que é conhecimento humano, terreno, demoníaco, e o que vem do Senhor, que é santo, puro, amável, que tem boas obras. Senhor, me dê sabedoria, me dê sabedoria, me dê sabedoria, porque se eu tiver sabedoria, eu tenho temor do Senhor.
O bom senso guardará, o discernimento o protegerá, a sabedoria o livrará do caminho dos maus. Pastor, só tem gente ruim no meu caminho. Só aparece cara bom, para não dizer o contrário. A sabedoria livrará do caminho dos maus. Talvez você está tomando caminhos que não era para você estar tomando. Está andando com gente que não era para você estar andando. No capítulo de número 1, pode deixar no 2, mas no capítulo de número 1, a palavra diz que a sabedoria clama em alta voz nas esquinas e nas praças. Ela pergunta, até quando vocês, insensatos, se contentarão com a sua insensatez? Vocês zombadores com a zombaria? Vocês que não têm conhecimento, até quando vocês ficarão satisfeitos com isso? A pergunta que eu faço é, até quando você ficará satisfeito sem sabedoria, sem temor do Senhor? Até quando? E ele diz, eu gritei, ninguém me ouviu. A sabedoria diz, quando aquilo que você temer vier sobre você como desgraça, eu rirei. Provérbios capítulo de número 1, pode ler lá. Ah, é figura de linguagem, talvez do jeito que ele escreveu. Tá tudo certo, irmão, você interpreta do jeito que você quiser. Mas se você tem sabedoria, provavelmente você vai ter entendimento para entender os provérbios e enigmas dos sábios, como disse Salomão no capítulo de número 1. Você pode interpretar do jeito que você quiser, mas a verdade continua sendo uma. Tem alguém comigo ainda? A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens das palavras perversas que abandonam as verdades retas para andarem por caminho das trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez com Deus. Sabe o que ele está dizendo? Se você tiver sabedoria, eu vou te livrar dos caminhos que te levam à morte. Eu vou te livrar dos caminhos que te fazem esquecer da aliança que você tem do Senhor. Porque se você não anda em sabedoria, você não anda pelos caminhos retos, aplainados, aonde você pode correr, como diz Provérbios. Você anda por caminhos tortuosos, cheios de empecilhos, como diz Provérbios, capítulo de número 1, que você tropeça e nem sabe no que você tropeçou porque você anda em trevas. Tem gente que está indo de mal a pior, parece que a vida da pessoa não vai. Eu falo assim, meu Deus, o que é isso? Está andando em caminho de treva, irmão. Começa a andar no caminho justo, reto, aplainado, e o Senhor fala, eu vou te fazer correr. Mas isso só é possível se você anda em sabedoria, e o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Eu prometo que eu vou terminar, já passou do meu tempo. Verso número 20. A sabedoria o fará andar no caminho dos homens de bem. Quer andar com gente boa, irmão? Quer viver coisa boa no Senhor? Porque a gente ama isso. Eu não vim aqui para trazer uma mensagem motivacional, mas se você quer a parte mais motivacional desse texto, é esse. Que existe promessa para quem cumpre o princípio. A sabedoria o fará andar no caminho dos homens de bem e a manter-se na vereda dos justos. Vamos ler esse texto junto e eu prometo que eu vou acabar. Pois os justos habitarão na terra. Presta atenção, isso aqui já seria o suficiente. Está comigo? Ele está dizendo, o justo vai habitar na terra. Não sei se você está aqui, mas a partir do momento que nós somos justificados pelo Senhor, você se tornou justo. Então eu estou falando com você aqui nessa manhã, você está comigo em nome de Jesus? A palavra está dizendo que os justos habitarão na terra, mas os íntegros permanecerão nela. Existe uma diferença entre você estar e você permanecer. Permanência fala sobre legado. Eu não sei se você entende o que eu estou querendo dizer aqui nessa manhã. Só tem legado quem permanece. Só permanece quem vive em integridade e justiça. Só vive em integridade e justiça quem tem discernimento e conhecimento. Só tem discernimento e conhecimento porque vem da boca de Deus. Porque isso vem da sabedoria e do discernimento que vem do Senhor. Porque sabedoria é o princípio de temer ao Senhor. Logo, se eu temo ao Senhor, o Senhor libera sobre mim graça, discernimento, entendimento, justiça, graça, para que eu possa não apenas estar na terra, mas permanecer nela. Você entende o valor da sabedoria? Porque esse texto fala sobre o valor da sabedoria. Mais uma vez, você só dá valor àquilo que você conhece. Você só dá valor àquilo que você
conhece. Talvez a sabedoria não seja importante porque você ainda não a conheceu. Porque sabedoria, a perspectiva da Bíblia é temer ao Senhor. Mas eu entendo e eu creio que nessa manhã o Senhor nos chama para esse lugar. Sabe, lembre-se, como diz a carta à igreja, lembre-se de onde você caiu. Qual foi o lugar que você perdeu o temor do Senhor? Porque sem o temor ao Senhor, irmão, nós não temos nada. Se faltar o temor, acabou tudo. Se não tiver temor, não tem nada. Talvez o mundo tenha oferecido a você outro tipo de sabedoria. A palavra vem dizer para mim e para você que essa não é a sabedoria que vem de Deus. Mas a sabedoria que vem de Deus, ela é justa, ela é amável, ela tem boas obras, ela manifesta o reino de Deus. O Senhor quer se revelar para você nessa manhã. Com sabedoria, com temor nessa manhã. Igreja, mais uma vez eu convido você a nós voltarmos a esse lugar de temor ao Senhor. Você vai ver o que vai acontecer se você começar a andar em temor. Se você viver em temor todos os dias, a palavra fala sobre sabedoria e discernimento saindo da boca de Deus. Eu quero liberar o que a palavra diz sobre mim e sobre você nessa manhã. Que os justos, os íntegros, não apenas habitarão, mas permanecerão nela. Eu declaro em nome de Jesus que da boca de Deus saia procedimento, entendimento da graça e do favor. Que venha sobre nós um espírito de sabedoria, como diz o apóstolo Paulo. Eu oro para que em vocês seja liberado o espírito de sabedoria, para que tenham ao pleno conhecimento do Filho de Deus. O pleno conhecimento do Filho de Deus. Obrigado, Espírito Santo, por essa manhã. Você pode se colocar de pé nessa manhã em nome de Jesus. Levanta suas mãos e diga: nunca falha, nunca muda, continua minha. Ele nunca falha, nunca muda, continua. Ele nunca, 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 nunca falha, nunca muda, continua minha. Levante suas mãos e diga: nunca falha, continua me amar. Aborrecente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu tua face, verei a tua glória. Amor presente é o teu, nunca me desamparará. Eu olharei pra tua face, verei a tua glória. E os que olham para ti são radiantes, Senhor. Os que olham para ti são radiantes. Nós olharemos, Deus. Olharei para ti. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Olharei para ti. Feche seus olhos nessa manhã. Obrigado, Espírito Santo, por essa presença. Obrigado porque nessa manhã o Senhor nos leva a esse lugar de temor ao Senhor. Pai, nos ensina a sabedoria. Não a sabedoria que o mundo pode dar, mas a sabedoria que vem do Senhor, que nos faz andar em caminhos retos, em caminhos justos, a andar com pessoas de bem. A sabedoria que nos leva a um lugar de permanência na terra, não um lugar de passagem. Porque a tua palavra diz que os justos permanecerão, assim como diz em Salmos capítulo de número 1, nós seremos como árvores plantadas à beira do ribeiro, aonde as nossas folhas não murcham, aonde nós damos frutos no tempo certo. Nós não seremos passageiros como os ímpios, como palha, mas nós permaneceremos.
Por isso nós oramos essa manhã. Eu oro pela vida dos meus irmãos essa manhã. Jesus, eu declaro sobre eles sabedoria, 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 temor do Senhor. Que o temor encha essa casa, Senhor. Que o Senhor volte a encher as igrejas de temor do Senhor. Que o Senhor volte a encher a nossa casa de temor do Senhor. Que o Senhor possa encher o nosso coração novamente de temor do Senhor. Que cada palavra, Jesus, que tudo aquilo que possamos fazer, olhar, nos movermos, que nós possamos entender, Jesus, que tudo vem de Ti, tudo volta para Ti. Que tudo aquilo que possamos fazer, sejam com palavras ou ações, sejam para a glória de Deus Pai. Que o Senhor seja exaltado através da nossa vida, Jesus. A minha oração nessa manhã libera sobre nós temor, Jesus. Temor da Tua presença. Temor da Tua presença. Temor da Sua presença. Pai, eu abençoo cada casa, cada família. Eu declaro sobre essa semana que eles sejam cheios dessa presença. Que o Senhor invada cada cômodo, invada as famílias, os casamentos, os filhos. Que a sabedoria do Senhor enche a nossa casa. Que a graça e o favor do Senhor seja sobre nós. Que as misericórdias do Senhor se renovem a cada manhã. Que essa semana possa ser uma semana de graça, de favor, de portas abertas. E que o conhecimento do Senhor esteja sobre nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você recebe essa palavra, serve ao nosso Deus nessa manhã. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Vai viver a melhor semana da tua história em nome de Jesus.